Claro que aquela mulher que já tinha enfrentado todas as barreiras, já tinha enfrentado uma perseguição de muitos fariseus ali falando: não vai ao encontro de Jesus, tu é uma mulher leprosa, tu é uma mulher desconsiderada. Jamais ela ia dizer: Jesus, foi eu que te toquei, aleluia. Aquela mulher quis se negar, mas o Jesus que nós conhecemos, ele sim pergunta para aquela mulher: ei, quem me tocou? E ele continuou: quem me tocou? E muitos não queriam responder. Os discípulos olharam para Jesus e falaram: Senhor, ninguém te tocou. A multidão é grande, a multidão te aperta, aleluia. Mas ali aquela mulher, vendo que Jesus estava fazendo a pergunta, ele disse: olha, não foi multidão, que de mim alguém me tocou e de mim saiu virtude. Eu senti um toque, e foi um toque com poder, aleluia. A Bíblia relata, igreja, que aquela mulher com medo, ela disse: Senhor, foi eu que te toquei. Ei, mulher, somente a tua fé te curou, aleluia. Eu quero dizer nessa noite, ei, se tu nessa noite confiar no Senhor, somente toca nele. Vai tocando pela fé, porque ele está fazendo milagre lá no teu lar. Ele está passando a vassoura de fogo. Pá, 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 pá. Está repreendendo sim, negando a lava séria. Todo vício no teu lar. Está repreendendo a obra de feitiçaria, macumbaria. Aí decanta a lava séria. Aquela mulher, ela foi curada do fluxo de sangue. Quando nesta noite está precisando de tomar uma injeção de ânimo, uma injeção de fortalecimento, alai decanta lava séria. Muitas vezes eu tenho pregado palavras de cabeça para baixo, e nós temos entrado na igreja, temos saído, não temos recebido nada, aleluia. Mas que quando se prega a palavra certa, ei, a bênção é garantida. E nessa noite Deus tem uma vitória para ti. Aleluia. Quem pode bater palma para Jesus? Para deixar bem claro que aquela mulher, irmã, quando ela tocou na hora de Jesus, ela foi curada. Foi pela fé dela. Quem quis impedir ela, irmã, se envergonhou. Quem se encontrou com aquela mulher: mulher, cadê o fluxo de sangue? Sai daqui. Ela: não, já posso estar no meio da sociedade, porque eu fui curada. Aleluia. Ei, tem alguém sim decanta lava serva que Deus vai colocar no meio da sociedade. E quando Deus prepara para colocar no meio da sociedade, Ele prepara com a veste espiritual, Ele prepara com a veste material, Ele coloca sapato, Ele coloca um anel de honra e planta no meio dos príncipes. É aquele que ninguém dá nada. Todo mundo está se queixando e dizendo assim: mas pastor não está aqui. Não precisa estar aqui para que Deus possa operar. Aonde for o eco desta caixa, Deus está operando nesta noite. É muito fácil julgar, é muito fácil condenar. Muitos me predejaram, muitos me condenaram. Olha aí o macumbeiro, olha aí o feiticeiro, aleluia. Quero dizer para a igreja do Senhor que se encontra aqui com tatuagem desenhada na minha coxa, o garfo do tranca-rua. Hoje com Jesus na minha vida já não tranca mais nada. Eu profetizo: Jesus abre a porta. Vai, e hoje é noite de profecia. Eu vou profetizar na tua vida. Eu quero te dizer que há um Deus todo-poderoso, há um Deus que é do nada Ele faz milagre, aleluia. Saindo da mensagem qual você já entendeu. Se você veio ao encontro de Jesus, hoje Ele tem milagre para você. Voltando aqui para trás um pouquinho, lá em Lucas 17, você vê a cura dos 10 leprosos. Todos receberam a cura.
Todos foram ao encontro. Jesus, nós se encontramos com a lepra. Nós sabemos que tu és o Deus da cura. Receba a cura. E receberam todos os 10. Foram-se embora todos os 10. Mas somente um que veio para agradecer. Ei, Deus está te falando nesta noite, mandando um recado. Começa a agradecer a cura que Deus fez sobre a tua vida. Porque muitos estão esquecendo do milagre. Muitos estão esquecendo da cura. Estepa na bastévia. Glória a Deus. Irmã, eu jamais posso deixar de agradecer. Porque a cura que Deus fez na minha vida foi tremenda. Usuário de droga, bebarrão, dormindo nas cagentas, nas calçadas, separado desta mulher mais de um ano separado, sem ela olhar nem para minha cara. Quando eu passava na rua de casa, ela cuspia. Eu tenho nojo deste homem. Tranca o portão, os meninos se tremiam quando me via. Cadê o amor? Tinha acabado o amor de filho, acabado o amor de mulher. E eu estava, irmã, como mendigo na praça. Quem era dono dos bares em cima da praça, hoje se encontrava sem nada. Eu era dono de 3 bares em cima da praça. Eu tinha uma banca de bombom mais sustida. Tinha outra banca de bombom lá de perto da casa da Albeira, em cima daquela praça. Eu era um homem bem sucedido, mas eu acabei todo na bebedeira. E aí a mulher, ó, pá! Um ano separado. Mas um ano, certo dia, eu ia passando num colégio que se chama ABC. Estava os crentes tudo glorificando, estava na festa, e lá tinha muita comida. Eu disse, eu vou chegar até aqueles crentes ali e vou pedir um pouquinho de comida. Quando eu cheguei, eu disse, eu estou com fome. Eu queria um pouquinho de comida, faz tempo que eu não como. Eles falaram, olha homem, hoje mesmo Jesus vai saciar a tua fome. Jamais tu vai ter fome. Aleluia. No próprio momento eu se lembrei dos meus filhos. Eu tenho uma família ali que está passando necessidade, mas também não vai mais passar. Tiraram aqueles bicos da garrafa PET e botaram comida de todo tipo. E eu saí com aquele braço cheio. Quando eu vou saindo, alguém diz assim, ei, tá faltando alguma coisa. Eu não, está tudo aqui. Se é comida, está tudo aqui. Tá faltando alguma coisa. Eu me digo o que é. Tá faltando você aceitar Jesus. Naquele mesmo momento, eu fui setado pelo inimigo. O inimigo zoou no meu ouvido e disse, ei, aceita Jesus de mentirinha. Eu aceitei Jesus de mentirinha. 3 horas da tarde eu estava aceitando Jesus de mentirinha. 6 horas da noite Jesus estava tendo um encontro comigo. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Naquele momento eu não sei. Só pode ter sido Deus mesmo. A mulher recebeu a comida, aquelas garrafas de comida. Ela, pra onde é que tu vai? Eu estou saindo para a bebedeira. Eu já tinha aceitado Jesus de mentirinha. Quando estava no bar da Gorete, ali no São Cristóvão, eu e o primo meu estava bebendo. Continuei bebendo. E aquela voz 6 horas disse assim, ei, sai daí que tu vai morrer, tu e teu primo. O que é isso? Se eu falar para o meu primo, ele vai dizer que eu estou embriagado, eu estou doido. Mas eu estou ouvindo uma voz dizendo que eu vou morrer. Eu cheguei para ele, encorajei, pedi coragem e cheguei para ele, ei, estou ouvindo uma voz que eu vou morrer. Ele disse, se tu está ouvindo, tu vai para tua casa que eu vou para minha. Eu muito bem, estou indo para minha casa, só que eu não tinha mais casa, eu dormia na praça. E todo bêbado, ele jamais vai dizer para os seus amigos que a mulher deixou. Ele jamais vai dizer que ele está dormindo na rua. E eu disse, vai para tua casa que eu vou para a minha. Chegando na praça onde eu dormia, onde eu morava, tinha um homem morto ali. E a minha esposa estava de longe olhando. De longe ela me avistou e disse, ei, quero ter uma conversa com você. Eu disse, meu Deus, ela vai me fazer vergonha perto do defunto e no meio da multidão. Porque ela só chegava perto de mim para fazer vergonha. Mas assim mesmo eu cheguei até ela e ela disse, ei, quando o defunto sair, você não saia daí não, viu? Que hoje você vai dormir lá em casa. Eu não acredito. Isso aí, tudo que está acontecendo é o Deus dos crentes. Aquele que eu aceitei mentirinha. Bata a palma para Jesus. Aleluia.
O ML veio e levou aquele corpo e eu fui dormir em casa. Quando eu cheguei em casa, ela olhou: tá vendo o sofá? Eu tô vendo. Tá vendo a cama? Estou vendo. A cama, eu ainda durmo na cama e você ainda dorme no sofá. Eu: tá bom demais. Tá bom demais. Desci ali de joelho, 12 horas da madrugada, e disse: Jesus, eu retiro tudo aquilo que eu falei. 3 horas da tarde eu aceitei de mentirinha. Hoje eu quero servir em espírito e verdade. Aleluia. Foi bom, igreja, foi. Pelo lado. Mas a perseguição foi tremenda. Aquela mulher que não tinha mais tempero, aquela mulher que já não tinha mais sal, ela não tinha amor por mim. Jesus colocou o amor até demais. Que eu via para a igreja e chegava lá só com a manga da camisa, que a mulher rasgava. Tu tá indo para buscar as mulheres lá, se encontrar com as mulheres, se encontrar com as menininhas. Certo dia eu não aguentei, há um culto tão abençoado, que era um culto de família. Eu olhei para ela e disse: ei, chega, que hoje o culto é uma bênção. Ela me perguntou: por que é uma bênção? Tem alguém te esperando? Tem, Jesus. E o culto é uma bênção porque hoje é culto de família, somente eu que vou só. Ali foi com uma flechada. Ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus e chorou e disse: eu falei, se é tu apontar, por que tu não vai mais eu? Ela: não tenho roupa, vai do jeito que tu tá. E lá ela veio atrás de mim. Eu: Jesus, não deixa essa mulher voltar. Não deixa. E ela vinha devagarinho, ela entrou sobre a congregação. Toda a palavra que o pastor estava pregando era diretamente para ela. Quando houve o apelo, quando eu olhei para trás, ela já estava aceitando Jesus. Hoje eu posso te dizer que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bata palma para Jesus. Se Deus tem promessa, Ele vai se cumprir. Ele vai cumprir na tua vida, irmã. Ele vai cumprir na tua vida. Há um Deus que nesta noite Ele está quebrando o coração duro e transformando no coração de carne que tem conhecimento da palavra. Eu creio, irmã, que aonde estava insosso, Jesus hoje vai colocar sal. É Ele que tem o sal do tempero. Ai, derranabastevanai, decanta. Quando Deus está no negócio, quando Deus está no barco, é só confiar. Eu quero dizer, nessa noite a tua fé vai hoje aumentar. Sabe por quê? Porque há um Deus que nessa noite está entrando com providência. Eu me lembro que eu lá no Fortinho, eu tinha vendido a casa aqui para um irmão. E ele disse: olha, homem, todo mês tu tem que vir pegar 700 aqui em Fortaleza. No dia que eu vim pegar os 700 em Fortaleza, uma voz pela madrugada me disse assim: olha, não vai, que não vai ter dinheiro esse mês não. De manhã eu caí na besteira e fui dizer para a mulher: ei, hoje é dia de nós viajar e buscar o dinheiro. Mas só que uma voz disse que não tem dinheiro. Ela: já que não tem dinheiro, nós não vamos. Eu: não, vamos lá na casa do vereador. E chegando na casa do vereador, eu pedi o dinheiro da passagem para vir, para voltar, porque eu já tinha a passagem de ida, né? E ali, meus irmãos, o vereador disse: acabou uma mulher que pediu uma lata de leite, eu dei ela. Amém, você fez o certo mesmo. E a minha esposa olhou para mim e disse: olha, já que o vereador não deu, é porque Jesus não quer que você vá. Eu disse: pois agora que eu vou, porque Jesus está no negócio. A primeira espécie que passou, eu entrei dentro. Quando eu cheguei dentro daquela espécie, é para aumentar a sua fé. Férias que estão mortas nessa noite, Deus quer restaurar. Porque nós temos um Deus que ainda opera. É no deserto que o Senhor muda o quadro. É no deserto que Deus muda. Pá! É da maneira dele, ele que trabalha. Quando eu entrei naquela espécie, tinha um menino do tamanho desse daqui, ó, com uma bolsa todo se tremendo. Eu disse: lá vai o menino todo se tremendo. Eu não vou nem olhar para ele não ficar assustado. E o menino olhando para mim, eu virava a cara. O menino olhava para mim, eu virava a cara. Chegou um momento que ele disse: ei, o senhor é crente? Eu disse: pela misericórdia de Deus, eu sou pastor. Deixei a igreja lá pro Fortinho. Ele: muito bem, graças a Deus. Eu olhei para ele: graças a Deus, por quê, menino? É porque eu estava com medo. Ninguém está aqui dentro do ônibus para lhe atracar.
Ele, não, mas é porque eu queria contar o meu dinheiro. E eu estava com medo, eu pode contar sossegado. Pensando eu que era pouca coisa. Mas que quando o menino abriu o feixe da bolsa daqueles colegial, era pacote de 100, era pacote de 50, pacote de 20, olha lá o bolo. A bolsa vinha superlotada. Eu olhei para minha esposa e disse, o senhor está nessa espécie, o senhor está comigo. Lai decanta lá pastébia, é só para quem queima. Glória a Deus, eu vejo. Eu sem querer olhar para o menino e o menino contando. E eu olhava só de rabo de olho e as notas, as primeiras notas que ele começou a contar eram as notas de 100 reais. E o menino olhou, pastor, você tem a congregação? Tenho. A minha mãe é crente, eu amém. Pois eu já senti de Deus de dar 100 reais de oferta lá para a igreja. Eu amei, meu irmão, recebi. Glória a Deus. A missionária andava com a bolsa. E eu de lá daqui botei o dinheiro dentro da bolsa, ela já começou toda a se tremer. Ela viu que Deus já estava naquela expresse. Eu peguei o CD, eu só tinha um para regravar aqui em Fortaleza, se eu recebesse o dinheiro. E eu comecei a me abanar dentro da expresse. O menino olhou, ei pastor, de quem é esse CD? É meu. Eu vou querer ele, eu não posso, só tenho esse. E eu vou regravar para trazer CD para me vender. Quando o senhor vendia, quanto era? De 10 reais. Aí pastor, você quer ver que você vai me vender esse CD? Eu de que maneira? Eu te dou 100 reais no CD. Eu olhei para o menino, 100 reais é 100 reais, né? E passei os 100 reais para o menino. Já estava com 200. Eu, Jesus, eu sei que tu está aqui. Eu puxei o celular daqueles que tinham antena, tijolão. Comecei a brincar. E o menino, de quem é esse celular? É meu. Só serve para mim. Para me telefonar lá do Fortinho para Fortaleza, que outro celular não pega ruim. Eu quero esse celular, não posso, meu filho. Você quer ver que você vai me vender? Eu não. Não me diga que é 100 reais. É 100 reais, eu. Amém, 100 reais é 100 reais. Eu quero dizer que Deus não escolhe canto para te abençoar. Eu vejo pessoas aqui angustiadas, tristonhas. Eita, muitas vezes que quando vem a aprovação você não está preparado. Aí abate uma angústia, uma tristeza. Ei, até muitos não querem ir nem buscar mais o Senhor. Hoje não dá para mim ir, que eu estou assim não muito bem. Mas nós sabemos que a angústia que já está habitando em sua vida, mas nessa noite Jesus vai arrancar. Aleluia. Aquele jovem chegou em Birmiribe, aquele jovem disse, pastor, para merendar. Ele já sabia que eu tinha dinheiro. Eu disse, meu lindo, eu não vou merendar, vou ficar aqui. Eu queria ficar somente a minha esposa para contar das emoções. Olha, Jesus está aqui. Tu está vendo aí? Deus já abençoou. E ele disse, não vai pastor, não vou. E ele foi merendar. E eu de longe olhando da janela, o menino merendando. Quando o menino terminou de merendar, o menino comprou bate-gute. O menino comprou bolo, comprou biscoito, recheado, que eu andava com a menina. Essa daqui pequenininha, mais pequena que aquele dali. Ela é bem pequenininha, estava lá. E quando até aquele menino vem com aquele braço cheio de comida, eu, Jesus, que é isso? O menino sobe na expressão, olha pastor, tu não foi merendar, mas Jesus mandou te comprar essa merenda para ti. Oh, glória a Deus. Quem pode bater palma para Jesus? Meus irmãos, nessas alturas, o cobrador já vinha, o cobrador. Na hora que o menino entrou com a merenda, o cobrador veio entrando. Ei, passagem. O menino gritou, ei, se essa criança pagar, eu pago também a passagem dele, porque eu vou pagar a passagem do pastor e da pastora. Glória a Jesus, aleluia. Mais à frente, que quando chegou perto de Messejana, o menino olhou para mim assim, oh meu Deus, ele está olhando com um olhar assim, tão assim, nervoso. Será que é por causa do dinheiro? Se for por causa do dinheiro, eu vou devolver tudo, Senhor. Porque jamais eu quero nada que tu não tenha usado para me entregar.
Se eu arquei com artimanha, Jesus, em alguma coisa eu devolvo agora. E o menino olhando para mim assim como se quisesse me esganar. Eu, Jesus, o que é isso? Aí o menino olhou para mim mais uma vez. Ei, pastor, olha aqui para mim. Eu vou lá para frente. Eu, por que você está com medo de alguma coisa? Eu não estou com medo, mas uma voz grande lá do céu está estondando aqui no meu ouvido para te entregar essa bolsa de dinheiro para ti. Lá e derra na bastébia. Bata a palma para Jesus. Mas quando Deus ele tem uma providência, ele só entra com aquela providência. Eu vinha buscar 700 em Fortaleza. Deus tinha dito que não ia dar. Mas como Deus viu que eu era necessitado desse dinheiro, ele me deu dentro da expressa os 700. Quando eu cheguei na casa da minha tia, no prédio, no apartamento, eu... Minha tia, cadê a bênção? Ela, ei, o homem acabou de sair. Ele disse que esse mês não tinha dinheiro. Eu, obrigado, Jesus já proveu dentro da espécie. Amém, igreja? Você está vendo como Deus é fiel? O que é que você está pedindo ao Senhor que Ele não possa fazer nessa noite? Aleluia. É a cura do marido? É a vitória que tu está necessitada? Ai, decanta lá a cebra para pagar tuas dívidas. Se eu for passar aqui a noite inteira só de bênção, só de vitória, com cidadão no grão da mostarda, né? Eu já passei de um grão de uma melancia, porque minha fé é grande. Eu quero dizer nesta noite, o homem que está aqui era um homem que foi perseguido, viu? Nós somos perseguidos. Eu quero dizer, igreja do Senhor, que todos aqueles que faz a obra é perseguido. Mas quando Jesus está no barco, Ele coloca toda a perseguição por terra. E nessa noite Deus está colocando a perseguição por terra. Nessa noite Deus está mudando o quadro. Aquilo que se encontra torto, Jesus coloca o prumo. Você quer que nessa noite Deus tenha um prumo? Oi, irmã. Muitas vezes o homem quer se dominar. Jesus diz assim: ei, homem, vai lá para a cidade de Nínive. Ele quer ir para a cidade. Vai lá para a cidade de Tarso. Ele quer ir para a cidade de... Não, vai para a cidade de Nínive. Ele vai para a cidade de Tarso. Desobedece a voz de Deus. Aleluia. Mas eu quero te dizer nesta noite, é para a irmã que está aqui, Jonas desobedeceu e pagou alto preço. Eu mando dizer que nessa noite ele tem um cabrecho, ele tem a rede. Quem é que conhece a rede aqui que bota no animal? Jesus nessa noite ele está entregando a rede, está entregando o cabrecho e o brindão para frear a tua parentela. Deus manda dizer que nessa noite ele está freando. Ele está freando no meio dos teus, porque Deus quer dominar. Muitas vezes quando nós não temos força para dominar, Jesus coloca o cabrecho e começa a frear. Ele tem o domínio nessa noite. Deus ele tem a plana. Eu ainda não vi um madeiro torto que Jesus passa a plana e não venha para o mar. Aleluia. Quantos nessa noite Deus já está aprumando? Aqui por dentro dessa parede Jesus está aprumando. O Espírito Santo de Deus me revela que Ele está colocando o prumo. Ele está descendo o prumo. Ninguém nasce perfeito. É Jesus que coloca na perfeição. Aleluia. Se você crê nessa noite, Deus está visitando o teu lar. E Deus está colocando na perfeição. Aleluia. Irmã, eu queria que a irmã viesse aqui, essa irmã aqui. Vem pra cá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmã, se eu pudesse, eu pregava até 12 horas, mas só que as horas já estão se passando, né, irmã? Coisa boa é quando está falando do amor de Jesus. Aleluia. 9:10. Passa só um recado aqui, viu, irmã? Para glória de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ter ordem de essência, né, irmã? E tem um vizinho do lado direito e um vizinho do lado esquerdo. Uns gostam e outros detestam, né, irmã? Eu, graças a Deus, eu detestava. Onde eu via crente, eu jogava rasgalada só para ver crente correr. Hoje, onde tem casa de oração e culto, eu estou dentro. Para a glória de Deus. Está vendo como Deus muda, irmã?
Aleluia. Arabastevanai decanta. Quer dizer para a irmã que nessa noite Deus te trouxe aqui para entregar uma grande vitória, viu, irmã? Alaide Radabastevia. A irmã tem pouco tempo na fé, né, irmã? Está com quanto tempo na fé? Assim, às vezes eu fico me afastando, né? Mas eu nunca fui católica, não. Não estou chamando a irmã de católica, não. Estou dizendo que a irmã tem pouco tempo na Na fé. idade dos meus 12, meus 13 anos anterior, eu já ia para a igreja evangélica. Aí vim pra cá. Mas às vezes eu a irmã tem aceitado, está com quanto tempo? já me reconciliei, recente. Jesus é tremendo, Deus é fiel. Deus é fiel, irmã. Aleluia. Eu creio, irmã. Deus quer muito mais da irmã, sabe, irmã? Deus quer que a irmã venha descer. Porque Deus está colocando por terra, viu, irmã? Deus está dando livramento para um dos teus. Ai, xene cantarabastébia. Olha, irmã, minha irmã, busque mais, desça mais, porque o inimigo está furioso. Viu, irmã? No meio da tua parentela tem um que o inimigo está furioso. E Deus quer colocar por terra nessa noite. Você crê, irmã? E você veio aqui para receber o livramento. E nessa noite Deus te dá uma injeção de ânimo. Xaraide, ralabastevanai, canta. Olha, irmã, muitos estão aqui que não sabem o que é que tem. Mas Deus trouxe hoje aqui, eu preguei o que lá, hein? Na mulher do fruto de sangue, né, irmã? E Deus está tocando no teu sangue nessa noite. Tu crê, irmã? Xaraide, ralabastévia. Aquilo que o homem não pode revelar, irmã, Jesus revela. E Ele mesmo revela e Ele mesmo dá a injeção da cura. A irmã crê que nessa noite Deus está curando? Deus manda te dizer que é no sangue. Viu, irmã? É no sangue que Deus está te curando nessa noite. Grandes coisas Ele fará agora nessa noite. Lá e Radabastega. Feche seus olhos. Glória a Deus, aleluia. Isso é uma promessa muito grande, viu, irmão? Olha, irmã, Deus manda te dizer nesta noite. A irmã tem dito assim, igual o profeta Eliseu: mas, Senhor, o machado era emprestado. Eu perdi o machado, Senhor. E agora? Deus manda te dizer, minha irmã, ei, que o machado se afundou e Eliseu ficou chorando. E agora, Senhor, o que é que eu faço? O machado era emprestado. O Senhor fez o machado flutuar e entregou nas mãos do Eliseu. Eu quero te dizer que nessa noite Deus manda te dizer que nada está perdido. Jesus hoje Ele achou e entrega nas tuas mãos novamente, tu crê? Porque Ele é o Deus de longe, mas também é o Deus de perto. Ele está operando no longe a teu favor. A irmã já está sabendo o que é que Deus está falando. Ele está operando no longe, irmã. Ei, não tem nada que saia que Jesus não possa trazer. Não tem nada que a gente perde, Jesus não acha entregue nas mãos. Recebe a tua vitória aí, ó. Deus está te entregando nas tuas mãos, viu, irmã? Deus tem honra de aliança, Deus tem honra lá e de canta lá, Bastébia. O diabo quer pagar, o diabo quer quebrar, né, irmã? Mas o Senhor é o contrário, né, irmã? O Senhor, Ele dá como Ele coloca o brilho. Tu quer que Deus vai te restaurar? Aquilo que o diabo quis quebrar, tu sabe que aqui o diabo quis quebrar, né, irmã? Aliança lá e de canta lá, Bastébia. Mas Deus nesta noite Ele tem um anel de honra para te entregar. Charamantou. Ó, a irmã chorando. Eita, lá e de canta lá. A irmã vem receber, está ali Deus revelando. De canta. Eita, pá. Somente quem, irmã? Deus está recardando. Lá do alto fundo, viu, irmã? Para te entregar nas tuas mãos essa vitória. Eliseu, o Senhor entregou o machado que estava perdido. Só tu sabe, Deus, irmão, o que é que tu tem perdido e está achando, o Senhor está perdido. Agora não tem mais jeito. E o Senhor disse que nesta noite Ele está resolvendo ao teu favor. Ele está, eita, lá, Bastébia, está movendo as águas agora, irmão. Decanta. Ele está movendo as águas para te entregar esta vitória. Somente creia. Lá e decanta. Deus está recardando as lágrimas, está colocando o calo da bênção para transformar em vitória, viu? Feche os olhos. Somente o dedo do anjo te tocando aqui nessa noite. Meu Deus.
Arranca agora, meu Deus, toda angústia, toda tristeza, Pai. Tu és o Deus da vitória, Pai. Eita, lavasteia. Deus vai repreendendo agora todo o peso na vida da tua filha, Pai. Coloca por terra agora, no nome de Jesus. É no nome do Senhor, determina a vitória, Pai. Eita, não resista nada que esteja na perna, eita, esteja nas mãos. Ah, Pai querido, na cintura. Quebra agora, Pai querido, todo laço. Quebra agora, Pai querido, eita, toda obra ao contrário. Vai quebrando a palavra de maldição contra a vida da tua filha. Eita, lá e decanta lá bastante aí, ó. É no nome de Jesus que Jesus está arrancando agora, ó. Eita, está arrancando, é no nome do Senhor. Saia! Saia em nome de Jesus. Receba a vitória. Bata a palminha. Se preocupe não, irmã. Se cair nem irmã não, viu? Vai cair é o inimigo, velho. Né, irmã? Exatamente. Eita, Deus também está trabalhando do teu lado, hein? Ok? Deus está fazendo grandes coisas lá, eu vejo isso. Muitas vezes Deus tem contemplado que a irmã tem colocado a mão, viu, irmã? Deus manda te dizer que tira a mão, viu, do meio, viu, irmã? Tira a mão do meio que Jesus quer trabalhar. É Ele que quer fazer a obra, viu, irmã? É Ele que tem um anzol da misericórdia. Ai, decanta lá bastébia. E Ele manda dizer que vai lançar, viu, irmã? Ele está lançando hoje. Reite canta. Ripa, pa, 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 pa. Ó, Deus está vai aí no teu lado, ó. Repreendendo aí, ó. Estepa. Terra lá bastébia, nai decanta. Ripa, pa, 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 pa. Eu mando te dizer, irmã, só fale na hora que for preciso. Mas já está até chorando também, eita Deus. Nosso Deus é Deus que faz homem. Nosso Deus é Deus que muda o quadro, irmã. Eu quero te dizer, irmã, que na grande festa, irmã, a irmã está se queixando, mas Senhor, faz tanto tempo. Eu já orei, já entrei em campanha e nada havia acontecer. Ei, irmã, passou muito tempo naquela festa, irmã. A festa já estava no final. Quando o mundo estava abandonando a festa. Mas disse para o Senhor, ei, então todo mundo abandonando a festa que acabou o vinho. Ele acabou o vinho, coloca água sobre a botija. E ali transformou em vinho do melhor. E muitos que começaram a beber no final da festa, irmã, começaram a dizer, ei, por que deixaram o melhor vinho no final da festa? Ei, irmã, Deus está falando contigo. Que tudo que Deus faz no final, Ele faz melhor. Tu quer, irmã? E Deus está fazendo melhor, viu, irmã? Lá no teu lá no meio da tua parentela, lá Deus está fazendo melhor. Meu Deus, aqui é a tua filha, Pai. Tu és o Deus sim, Pai querido, que está trabalhando no lado dela. Meu Deus, vai tirando o peso também, vai tirando a angústia, vai tirando a tristeza. Mas o Deus agora está tirando todo o peso agora, Pai. É no nome de Jesus, determina a vitória da tua filha. Amém. Eita, Deus manda te dizer, irmã, que nessa noite a irmã veio aqui para buscar. Mas a irmã diz assim, meu Deus, só se tu quiser me entregar. Mas faz muito tempo que Deus tem entregado, irmã. E o homem tem se acovardado. Quer te dizer que Deus está te honrando, Deus está colocando a irmã sobre um degrau. Mas Deus também manda te dizer, irmã, que aquela mulher que perdeu aquela draca, irmã, ela ficou tristonha, irmã. Ela ficou ali caçando ali. Meu Deus, cadê a draca? Mas no próprio momento que ela achou a draca debaixo do tapete, ela foi na vizinhança. Ei, eu achei a draca. Está aqui a draca na minha mão. O Senhor manda te dizer, irmã, usa os talentos que Deus te entregou. Usa as dracas, irmã. Ai, ele canta lá na séria. Eita, porque Deus não é com os covardes, mas sim com os corajosos. Tu crê, irmã? Eu creio, Jesus. Receba aí na Rudegal que Deus está te entregando aí, ó. Ai do homem se não te entregar. Meu Deus, abençoa agora a tua vida, Pai. Tu és o Deus sim, vai dentro do livramento. Vai colocando por terra o livramento. Eita, lava as tevanai decanta.
Coloca por terra, Pai querido, toda a astúcia do inimigo. Repreende o laço do passarinheiro. Coloca o escudo, Pai querido, da misericórdia. Em nome de Jesus. Amém, irmã. Glória a Deus. Vem cá, irmã, vem cá, irmã. Vamos já ensinou. É, irmã. Ah, não, irmã. Está passando da hora para que Deus tem vitória, né? Eu creio, Muitos pés da vitória quer sair antes de Jesus sair, né? E muitas vezes Jesus não sai, ele fica, né, irmã? Mas o Espírito Santo vai conosco, né? Você quer, irmã? Glória a Deus. Somos nós, para marcar a hora eternal. A irmã me permite eu consagrar aqui a garganta, irmã? Me permite? Não, Está colocando a canseira nas pernas. Ok, irmã? Vai botar uma canseira nas pernas, eu com uma dor na coluna. É isso, irmã? Essa pra cá, hein? Eita, os Cristos ali. Que difícil, a irmã crê, irmã. Vai sair daqui. Aleluia. Dê lugar, irmã, em língua, viu? Se a irmã sentir de Deus, eita, braba! Meu Deus, vai entrando agora com a cura e o milagre, meu Deus, a vida da tua filha, olha, com o tempo aí, Pai querido, a cura aí, ó. Glória a Deus. Aleluia. Grande cruz, classe, nasce. Eita, se classe, na manasse. Oh, Deus do céu, só tu é Deus. Clama-nas. Tu é Deus, Senhor, Senhor, Rei dos Reis. É tudo para nós. Se lamanar, se confiar, crê. Se vê, clima, glória, se lamanar. Se crê, gerai, se glória, se classe, clama, se clama. Oh, aleluia, Jesus. Meu Deus, vai queimando agora, vai ter toda a enfermidade. Meu Deus, meu Deus, levanta quem está deitado nessa noite, Pai. Tu me revela lá do lado dela, Jesus. Eita, vai tirando, meu Deus, do incomodismo. Vai tirando, Pai, eita. A tua palavra diz, se tu crês, pega a tua padiola e levanta e anda. Pega a tua esterra. Vai agora, Jesus, então, com a cura e o milagre, Pai. E que nessa noite, meu Deus, a irmã leva a virtude pro lado dela, ó. Estepa! Aí tem! Anamandoro de Cantalabastéria! Segura aí, irmã, em nome de Jesus! Receba a bênção! Receba a vitória! Glória a Deus. Aleluia. Igreja, as horas se passou, eu só tenho a agradecer. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém. Esse tipo de coisa que eu vou dar outra vez, é só chamar. Glória a Deus. As horas se passou.